Alô, alô. Tá, eu vou contar pra vocês sobre uma teoria que eu recentemente descobri, que eu achei que é muito interessante. Faz bastante sentido, apesar de parecer às vezes, não sei se todos vocês já pensaram em coisas tipo, imagina se todos nós estamos vivendo numa célula num corpo de outra pessoa, ou o mundo todo é um sonho e as outras pessoas são tipo criações da minha mente, coisas assim, que são temas tipo que às vezes aparecem no nosso dia a dia de uma maneira tendo uma conversa diferente, estranha sobre a nossa existência, mas também são temas filosóficos e tem gente que leva eles de maneira séria e acadêmica. Eu vou falar sobre uma teoria, é um artigo, na verdade, acho que de umas 5, 7 páginas desse cara chamado Nick Bostrom, e ele é professor na Universidade de Oxford, e é uma teoria muito interessante que diz que, de acordo com o nosso crescimento tecnológico atual e a maneira com que ele aconteceu na história, tipo, aqui a gente pode ver algumas descobertas, por exemplo, a imprensa, que foi em 1400, para depois, só 200 anos depois, ser descoberto o telescópio, e tipo, 150 depois o motor, e depois começam a se achar descobertas cada vez de uma maneira mais rápida, que faz um gráfico exponencial assim de que as descobertas cada vez acontecem mais rápido. O que isso importa para essa teoria? Ela diz que é plausível alguma hora na nossa existência a gente ter tecnologia suficiente para simular um universo, se não muito parecido com o nosso, parecido o suficiente para os humanos que estão dentro dele não perceberem que ele é falso, que ele é uma simulação. A gente vai ter computadores, talvez em 10 mil anos, fortes o suficiente, potentes o suficiente, para simular a nossa realidade de uma maneira fidedigna o suficiente, de uma maneira que parece real para os humanos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto... Mas tá, a gente acredita nisso e também acredita que a mente humana funciona de uma maneira com leis físicas, com leis biológicas, que é mais ou menos previsível, de acordo com a nossa tecnologia. Se a gente chegar num nível tecnológico suficiente para prever isso, tem como prever, não é impossível de uma perspectiva, por exemplo, que tem um Deus ou que tenha livre-arbítrio. Isso é uma coisa determinista. Tipo, os humanos não teriam totalmente livre-arbítrio, eles seriam regidos por algumas leis da física e da ciência que fazem com que eles se comportem da maneira que eles se comportam. Então, essas são as duas premissas necessárias para essa teoria. Então é isso. Partindo desse ponto, tem 3 conclusões possíveis. E eu vou mostrar elas e como não é tão absurdo pensar que é possível que a gente esteja vivendo numa simulação agora. A primeira alternativa diz que a espécie humana vai ser extinta antes de chegar ao nível de tecnologia necessário para fazer a simulação. Tem algumas explicações de por que ela vai ser extinta, e uma que eu acho que é bem interessante se chama o paradoxo de Fermi. O que ele diz, ele foi originalmente feito para falar de alienígenas e de como, porque numa galáxia e num universo tão grande quanto o nosso, nunca nenhuma espécie alien nos contatou, a gente conseguiu conversar com eles. E o que ele diz é o seguinte: para ter a tecnologia necessária para viajar no espaço e para chegar no planeta Terra de uma outra galáxia que tenha vida, a civilização que chegar nessa tecnologia vai ter que ter passado por tecnologias muito destrutivas, como uma bomba atômica, por exemplo, e em algum momento de sua evolução ela vai ter sido extinta por uma guerra ou algum problema assim, e por isso ninguém nunca teve a tecnologia necessária para viajar para cá. Aqui eu fiz uma comparação dizendo que os humanos já estão mais ou menos nesse estágio. Se for ver, isso aqui é a bomba de Hiroshima, isso aqui é a bomba nuclear mais forte que a gente já produziu. Então, tipo, se já destruiu uma cidade inteira, eu não sei o que isso conseguiria destruir se fosse detonada. Então, é possível que a gente seja extinto antes de chegar nesse nível. A segunda hipótese é que a gente pode chegar no nível tecnológico suficiente para fazer essa simulação, mas por algum motivo, os humanos não vão ter interesse em fazer ela. Por exemplo, se chega lá, mas em algum conselho, em alguma coisa, eles decidem que não é ético simular uma coisa como a gente. A ideia seria simular, por exemplo, humanos antigos para entender como eles pensavam no nosso tempo, ou para testar um produto novo que eles têm medo que seja destrutivo no universo deles, daí simular uma coisa nova para testar isso. Mas eles decidirem, bom, não é moral criar seres conscientes, então a gente não vai fazer isso, é proibido e ninguém faz. Tá, isso é um ponto. Ou eles vão estar tão desenvolvidos, os humanos, que ninguém vai ter interesse em criar isso, eles vão ter coisas mais legais para fazer. O que também é possível. Elas podem passar. Mas se as duas primeiras forem falsas, é muito provável que a gente esteja vivendo uma simulação. Por quê? Vou explicar. Bom, se a humanidade base chegou no nível necessário para a simulação primeira,
e eles simularem uma coisa parecida com eles, é muito provável que a coisa parecida com eles, se for parecida o suficiente, também crie uma simulação boa o suficiente. E essa simulação vai criar outra. Então, se a primeira criou... O que quer dizer? Se nós humanos chegarmos ao nível de criar uma simulação assim, é muito provável que a gente seja uma simulação nós mesmos. Porque se a gente criou, é muito provável que os outros tenham criados, porque é isso que, tipo, isso se segue logicamente. Então, é meio ruim de pensar nisso. E outro paradoxo que pode acontecer é que se a gente chegar lá, e a gente sabe isso agora, a gente chegar lá e perceber que se a gente criar, a gente também vai ser uma criação, a gente decida não criar, para ter certeza que a gente não é uma criação, então ninguém vai ser uma criação. Mas isso é uma possibilidade. Outra possibilidade interessante que emerge dessa coisa de realidade base e realidade não base é que ninguém nunca vai saber quem é a realidade base. Porque se eles criaram, é possível que anteriores tenham criado também. Logo, tem alguém programando o que a gente está fazendo. E se tem alguém programando o que a gente está fazendo, tem alguém julgando as nossas ações morais. Então, um Deus é criado. Porque se tem gente programando em cima de mim, eu posso querer atuar de uma maneira moral para ser premiado e, por exemplo, me reprogramarem quando eu morrer. Ter uma vida após a morte, por exemplo. Então, é uma justificativa para a gente agir de uma maneira ética. E outra coisa que, tipo... esse é o Neo do Matrix, que é uma... Tipo, é relacionado à Matrix, mas o que eu quero... E outra coisa que acontece é que, bom, se a gente criar, e como eu disse, tipo, não é... A chance de a gente ser a realidade base é ridícula, tipo, é 1 em 1 bilhão, porque é infinitos os números de simulações possíveis de ser feitas, e, bom, então a gente também deve ser uma simulação de acordo com isso. É isso que eu queria dizer. Acho que é um conceito interessante de se pensar, e não é tão implausível seguindo esse sistema lógico, tipo... E o que muda na nossa vida não muda nada. A gente tem que continuar se preocupando com o que a gente vai comer no outro dia, com quem a gente gosta, com o que a gente vai fazer, mas é uma coisa que pode estar aí acontecendo. A gente pode, na verdade, estar num computador de humanos daqui a 10 mil anos.